Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou fazer aqui um vídeo, né, sobre a aula sobre saberes e práticas para o ensino de física, né, a nossa disciplina. E hoje eu vou apresentar para vocês, né, pelo menos uma parte dos módulos, né, que nesse curso aqui é um curso do Estado, tá? Como eu falei para vocês. Esse curso aqui é a defasagem de aprendizagens, tá? Os anos finais do ensino fundamental, só que esse curso aqui, na verdade, ele é aplicado para todos os professores, tá? Da etapa também final do ensino médio, tá? Que o Estado está promovendo. Tem vários assuntos nesse curso, na verdade, fala sobre a BNCC, tá? Só para mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Aqui, tá? Para mostrar para vocês nessa unidade aqui, na unidade 3, por exemplo. Existem algumas unidades, tá? Ele fala o que recompor e por que recompor, né? A dificuldade que muitos alunos vêm sentindo, né? Para aquele ano que eles deveriam ter conhecimento prévio, mas infelizmente, né, devido à própria situação também, né, uma situação familiar, né, isso tudo também está relacionado com a forma com que o aluno ele está disposto a aprender, né? Então, o maior desafio, né, na verdade, não é o conteúdo, né, o aluno, porque a gente fala muito sobre o péssimo ensino que o Estado fornece, né? Eu tinha esse pensamento quando como eu falei para vocês, eu vendi o curso de bacharelado, né? Para logo após fazer a licenciatura, né? E só um momento aqui, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, essa parte que eu tinha esse pensamento, né? Eu dei uma pausa aqui porque a minha cachorra estava latindo. Acho que foi algum cachorro da rua que começou a latir ela. Enfim, voltando ao raciocínio, né? Quando eu terminei o bacharelado, mestrado, né? Estava ali terminando também o doutorado, eu tinha um pensamento de que muitos professores, né, que atuavam na educação básica, eles de fato não ensinavam bem, né? Tinha esse olhar preconceituoso, né? Só que, de fato, não é uma tarefa simples você ensinar a um estudante que não está disposto a aprender por N motivos, né? E um desses motivos é o motivo familiar, né? É a falta de fato, de acompanhamento dos pais, a falta de uma boa estrutura familiar, né? Então, muitos desses estudantes, né? Por conta que também, né? Vamos agora tocar no ponto importante, né? A prefeitura, por exemplo, né? As escolas municipais, elas têm, né? Esse papel, né? De não... Porque quando o aluno é muito jovem, você propor, né? Apenas transferência de conhecimento, né? É algo bastante complicado. E como eu falei, né? Muitas dessas crianças vêm de uma estrutura familiar muito com bastantes problemas, né? A gente sabe disso, né? Muitos são de famílias muito pobres, que os pais não têm educação, né? Básica. Então, isso tudo dificulta o aprendizado dos alunos na sala de aula, né? Por conta que eles não têm motivação, de fato, para estudar. E aí tem aquela progressão automática, né? No municipal. A gente sabe que acontece isso. Os alunos ali passam no fundamental sem saber nem ler, escrever, nem fazer operações básicas de matemática. E aí chega no ensino médio, né? Sem base nenhuma, e aí como é que esse professor vai ficar retendo ele de ano em ano? Né? Se a gente faz isso, aí a violência acaba aumentando, né? Então, o papel escolar, né? Existem alunos que têm um potencial incrível, que dá para você trabalhar com eles, né? Coisa um pouco mais, não avançada, né? Mas que prepare ele, de fato, para tentar um concurso, tentar fazer
uma faculdade, né, pública, e tem alunos que vão ali, a gente só está tentando socializar ao menos o estudante, né? Na física, infelizmente, essa parte de socialização é a parte mais conceitual, né? Mostrar experimentos, né? Mostrar vídeos, né? Sobre o universo. Eu acho isso bastante interessante, né? Para uma estratégia de socialização de alguns estudantes. Na parte que a gente quer preparar ali um estudante, né? Inclusive, existem concursos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês são muito jovens, né? Alguns já são professores um pouco mais experientes, né? Mas essa mensagem é um pouco mais para os jovens que estão acabaram de terminar o ensino médio, né? Então, é só um momento, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui mais uma vez. Por conta do... Voltando aqui o raciocínio, mais uma vez, os animais aqui não deixam eu trabalhar sossegado, tá? Mas é assim mesmo. São os nossos filhinhos, né? Eu não tenho filhos humanos, mas tenho filhos animais. Voltando, né, para o pessoal que está um pouco mais jovem, né, existem alguns concursos, né, como o ESA, a SpaceX, né, o ITA, né, que você pode fazer esse concurso, vocês que ainda estão jovens, tem um limite de idade de 24, alguns concursos até 26 anos, né, que tem bastante física. Então, se vocês conseguirem se preparando para aplicar para esse concurso, né, que vocês também tiverem incentivo para fazer física, isso porque vocês, com certeza, não eram bons estudantes no ensino médio, pelo menos nessa parte de exatos. É uma recomendação que eu sempre faço aos meus estudantes. Né? Estou fazendo a vocês também, como sempre. Também estudantes meus nesse período aí desse semestre, terem o prazer, se tudo der certo, da gente fazer outro curso, né? Um curso de exatos no laboratório, no próximo semestre com vocês. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de tentar sempre fazer uma aula, né, ali voltada para aqueles estudantes que querem, de fato, se preparar para algo melhor, né, a gente não pode descer o nível, né, é o que eu sempre penso, né, não podemos descer o nível. Alguns professores, né, que eu acho isso daí, algumas até coordenações de cursos, falam, vamos nivelar para a maioria, né? Vamos dar aula para a maioria, né? E aí você acaba nivelando para baixo. Na minha concepção, isso não é um método pedagógico eficaz, porque você acaba desnutrindo, né, vamos dizer assim, aqueles estudantes que têm um certo potencial e limitando eles ao conhecimento, né? Limitando o conhecimento deles. Então, o que eu faço, né, e alguns pedagógicos, né, eu sou muito fã de pedagogia, mas alguns pedagógicos iriam discordar, é fazer aquela aula, né, um dia, né, por exemplo, você tem 2 aulas com uma turma, né, pega uma aula, dá aquela aula mais dinâmica, né, com parte de simulações, que eu gosto de trabalhar muito, eu já mostrei para vocês algumas simulações, daquele site Feto Colorado, né? Tenta fazer experimentos em laboratórios também, é bastante interessante. E a gente pegar aquela segunda parte, aquela segunda aula, e tentar introduzir um pouco mais de conceitos físicos, né, matemáticos, com expressões matemáticas, e trabalhar essa matemática e ir avançando mesmo, tá? Para não limitar aqueles estudantes que têm potencial naquela disciplina, né? Porque a primeira proposta do ensino médio, como a gente discutiu em sala de aula, era exatamente isso, né? A gente conseguir, né, fazer com que os alunos escolhessem, né, aquelas áreas que ele tinha mais afinidade, né? E seria, por exemplo, você tem uma aula obrigatória de física, e aí você escolheria a física como sua eletiva, e aí você teria mais até 2 ou 3 aulas de física ali, como vocês já mencionaram, que é o que é feito em colégios particulares, né? Hoje, um colégio particular ele tem 3 aulas de física, né? Todos vocês sabem. Já no ensino público, hoje a gente tem no novo ensino médio apenas uma aula de física, só teremos 2 se a escola adotar o ensino integral, né? Mas aí o estudante vai estar super saturado,
vai ficar 9 horas na escola para ter 2 aulas de física, será que será eficiente? Isso eu não sei, vamos ver se vai dar certo. Mas, enfim, sabendo de todas essas dificuldades que há, né, na maioria dos estudantes, a gente vai ter poucos estudantes na nossa sala de aula, então, de fato, comprometidos a estudar, né? Até pela idade, né? Pela adolescência, eles recentemente passaram por isso. Mesmo aqueles que gostavam de estudar e queriam algo para o futuro, é adolescente, né? Então, o adolescente, vocês como são muito jovens também, ainda tem um pouco dessa... Acabaram de sair um pouco aí da adolescência, né? Tem aquela coisa de querer se divertir, né? Aproveitar um pouco mais a vida, explorar aí os últimos minutos, né? Vamos dizer assim, da parte da infância, né? Você pode brincar, mas depois de uma determinada idade eu não posso mais brincar, né? Mas, em geral, a gente pode dizer que, em geral não, né? Aquela garotada, né? Que gosta de estudar e etc., elas sempre estão ali curiosas, né? Mesmo nessa parte de querer ainda brincar, de querer ainda se divertir, nessa parte da adolescência, são bastante curiosas e gostam de aprender, gostam de fazer conta. Às vezes, um estudante ali do ensino, final do ensino médio, ele está disposto a fazer muito mais problemas, né? Resolver muito mais problemas, né? Contanto que ele tinha ferramenta ali suficiente para resolver problemas de física, de matemática, do que o próprio professor, né? O professor, às vezes, ele já passou por essa fase de aluno, né? Todos nós passamos, tá? Quando você vê um professor, o professor, ele não está fazendo tanta conta, ele não está treinado, né? Vocês vão passar por isso aí, vocês vão ver que tem um momento que você tem uma certa maturidade, né, para selecionar, né, o que é que você vai fazer no seu tempo, né? E existe tempo para tudo, né? Existem etapas diferentes na nossa vida. Né? Então, quando eu era estudante, certamente aí vocês basicamente vão se identificar muito, né? Queria fazer, se eu pudesse, fazer todos os exercícios do livro ali, pegava o livro do Halliday, já tive curso com Moisés, não sei se vocês conhecem, o livro também é muito pesado, de física, né? Tem física 1, 2, 3 e 4, Moisés, depois eu apresento para vocês, é um livro que tem uma matemática pesada, mas a gente, quando é jovem, a gente está ali disposto a perder tempo mesmo, mas isso é da nossa idade, né? A nossa idade, cada etapa da nossa vida é uma etapa diferente. Né? Então, vocês vão passar por isso, vocês vão ficar ali o dia inteiro estudando. Então, nunca se comparem com etapas diferentes. Né? E essa comparação que, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado. Não se comparem também com alunos do ensino médio. Né? Os alunos do ensino médio, né, muitas pessoas dizem, esse menino não quer estudar, porque é aquela etapa dele, né, aquela etapa de diversão. Tá? Então, a gente tem que tentar motivar esses estudantes. Né? Sobre esse curso que o Estado está fornecendo, que é um curso bastante interessante, estou passando ele para vocês, né, sobre... é uma das coisas que possivelmente vai ser explorado em concursos, né, porque o novo ensino médio ele também traz essa parte de recomposição de aprendizagem. Como eu falei para vocês, existem oficinas de matemática, né, de português e matemática, né, porque no ensino fundamental os alunos tiveram pouca bagagem, né, obtiveram, né, pouca bagagem. E aí o Estado ele tenta, né, passar esse pepino aí para os professores do ensino médio. Mas é algo que a gente tem que ter consciência se está dentro da nossa carga horária, né? A gente tem que tentar converter, né, esse obstáculo, né, e tentar superar esse desafio e fazer com que os estudantes saiam pelo menos ali com o mínimo, né? E aqueles que têm um interesse maior pelos estudos, eles se preparem o melhor possível aí para os desafios, né, com concursos, como eu falei para vocês, vestibulares, etc. Então, aqui, tá, eu vou apresentar para vocês essa unidade 3, tá, que eu vou explorar basicamente, né,
essa parte de plano de aula e desenvolvimento de habilidades, né? Todos esse curso aqui, que é oferecido pela Secretaria do Estado de Alagoas, ela é baseada, tá, na BNCC, tá? Como eu falei para vocês, a BNCC, ele é um conjunto de normas, né, que devem ser, não é obrigatório você seguir à risca, né, tudo que está na BNCC, mas você tem que planejar, né, os seus planos de aula, né, e até o projeto político-pedagógico da escola tem que ser baseado na BNCC, porque ele é um conjunto de normas que vai nortear aí para você fazer o seu planejamento. Tá? Eu já venho aqui para essa unidade 3, que nós temos, deixa eu pegar aqui a caneta, nós temos essa parte aqui, tá? De plano de aula, desenvolvimento de habilidades, tá? Eu vou explorar basicamente o segundo módulo, tá? Aqui ele fala, né, que os dois módulos desta unidade apresentarão alguns dos motivos pelos quais uma das condições essenciais para o êxito do trabalho na recomposição das aprendizagens é a escolha da elaboração do plano de aula, tá? Isso daí vocês vão... Isso aqui, ó, só essa parte aqui, quando ele fala sobre isso, tá, que vai ser uma parte muito explorada, eu creio, nos próximos concursos do Estado de Alagoas, tá? É claro que não só para a recomposição de aprendizagem, mas no geral, né, você tem que ter uma boa escolha da elaboração de planos de aula. Né? Você tem que traçar estratégias, né, usando tecnologias de informação e comunicação que vocês vão estudar em breve, né, que são as TICs, que eu logo aqui adiantando para vocês. Provavelmente algum professor da parte do CEDU, né, que é do lado da UFAL, que é a parte pedagógica, né, da licenciatura, eles vão te apresentar as TICs, né, que são tecnologias de informação e comunicação. Uma dessas tecnologias eu apresentei para vocês, né, o site FET Colorado, que a gente pode fazer simulações de física, né, interativas, né, você vê o movimento de objetos de fato, você aplica acelerações, né, ou desacelerações, e você vê como aquilo ali vai implicar na cinemática e na dinâmica do movimento de um objeto. Então, basicamente, essa elaboração do plano de aula, né, que deve incluir isso que eu estou falando para vocês, TICs, né, e etc., eles devem ser construídos a partir da definição de objetivos de aprendizagem claros, tá? Vocês têm que saber o que é que vocês querem que o estudante, no final daquela aula, né, ou do bimestre, ele de fato atinja. Claro que você não vai conseguir 100%, mas tenta fazer esse plano, não superestime, tá? Não é para superestimar e nem sobreestimar os estudantes, né? Mas faz algo realista. Numa turma de 30 a 40 alunos que você vai pegar aí na sala de aula, né, a modalidade integral é algo bacana, porque o máximo vai ser 30 alunos na sala de aula, vai reduzir um pouco. Isso implica em menos barulho na sala de aula, etc. Isso é legal, é bacana. Mas, quando você for planejar o seu plano de aula, tenta ser o mais realista possível. Ver se, de fato, tá, os estudantes vão conseguir acompanhar. Porque não adianta você botar lá em 2, 3 aulas, em menos de um mês, você colocar o aluno aqui vai aprender o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo, movimento uniformemente acelerado. Eles não vão, tá? Eles não vão. Podem ter certeza disso ali, que de 30 a 40 alunos, 5 vão acompanhar bem isso aí que você está querendo propor, tá? Então, você tem que ter os pés no chão e tentar ter um objetivo claro, né? Dizer, olha, eu quero que os estudantes aprendam isso aqui, tá? Esses conceitos básicos, pelo menos os conceitos básicos. A matemática, às vezes, vai ser muito difícil para eles acompanharem bem, tá? Isso porque também existem outras disciplinas e também tem a questão da afinidade, e a matemática a gente sabe que é algo que é muito mais, né, a matemática, quando eu falo matemática, eu estou incluindo aí a física, né, essas áreas de exatas, é muito mais difícil você ver um número maior de alunos que é afinidade por essas disciplinas. Então, na física, a gente tem que ter objetivos realistas, né? Porque a gente sabe que é difícil para a maioria dos alunos acompanhar bem, apesar da física ser algo experimental na natureza. Então, tenta mostrar essa parte experimental,
essa parte de simulações, né? Eles vão absorver pelo menos algo. Eles vão lembrar pelo menos o que é o movimento retilíneo uniforme. Você tem esse objetivo lá, eu quero que o estudante lembre o que é o movimento retilíneo uniforme, né? Na cinemática, a gente tem que o objeto ali está se movendo em linha reta, não há acelerações ali sobre aquele objeto, né? E claro, né, quando eu falo que não há acelerações, a gente está tendo o caso ideal ali, que não há atrito, né? Que a gente sabe que na natureza, pelo menos em laboratórios, nas proximidades da superfície da Terra, né? Aqui na Terra a gente reduziu o atrito a zero é impossível, né? Por mais que a gente tente criar sistemas a vácuo, etc., e fazer o experimento, é bastante complicado. Mas, né, existem experimentos, claro, né, que já foram realizados, mas é uma tarefa extremamente difícil, né, para você ficar mostrando em sala de aula. Então, a gente tem que ter esses objetivos claros, tá? Esses objetivos você tem que mensurar o que é que você está propondo, né? E que você possa ali conseguir o desenvolvimento de habilidades que você propôs no seu plano de aula, né? Bimestral, por exemplo. Cabendo aos objetos de conhecimento selecionados o papel de início e propicia esse desenvolvimento, tá? Você tem que ver quais são os objetos que você vai utilizar ali para você conseguir desenvolver realmente as habilidades dos estudantes, né? Com aquele plano realista, tá? Então, no módulo 1 aqui, ele fala um pouco sobre os principais aspectos a serem considerados na elaboração do plano de aula, tá? Eu vou pular essa parte aqui, tá? A gente pode falar em sala de aula, mas eu vou focar aqui nessa parte do módulo 2, né? Onde ele aborda, né, as habilidades do pensamento, tá? E que está associado à centralidade, né, das habilidades de pensamento do estudante, tá? Então, vamos entrar aqui nesse módulo. Vamos ler aqui essa parte introdutória, tá? Vou dar uma pausa aqui rápida, eu venho nos instantes. Então, pessoal, a introdução tá aqui, tá? Eu vou ler aqui para a gente, e aí, supor aqui que estamos em sala de aula agora, em tempo real, né? Temos aqui a introdução desse módulo, tá? Mas vamos discutindo, né, o que é falado aqui em toda essa unidade aqui sobre essa reposição das aprendizagens, tá? E, de modo muito objetivo, tá? As habilidades operatórias são as habilidades de pensamento e de raciocínio, tá? Como identificar, nomear, descrever, listar, classificar, calcular, estimar, exemplificar, demonstrar, compreender, explicar, argumentar, analisar, avaliar, sintetizar, etc. Veja que nós temos aí, quando a gente fala de habilidades operatórias que a gente quer desenvolver nos estudantes, né, são habilidades de pensamento e de raciocínio, elas são associadas a sempre verbos, né? E é o estudante de fato, né? É uma ação que o estudante deve ser capaz de produzir, tá? Então, aqui a gente tem uma capacidade de executar determinada operação de pensamento, né, que está entre esses verbos aqui que a gente listou. Por isso, precisa ser empregado com atenção e propriedades em situações de aprendizagem, sobretudo no meio escolar, né? A gente tem que desenvolver, né, de alguma forma, né, utilizando ferramentas que auxiliem, né, esse conjunto de habilidades do estudante. Tá? Por exemplo, se o estudante é em estado, né, pedido para o estudante para comparar dois objetos ou situações, ele não pode apenas identificar as diferenças. Quando a gente fala comparar, a gente quer encontrar semelhanças e diferenças. Né?
A gente tem que ver se o estudante consegue desenvolver essa habilidade e a gente tem que traçar estratégias para isso no nosso plano de aula. É evidente que, se a proposição empregou o verbo comparar, é porque há ambos os aspectos, né, de semelhanças e distinções. Se o professor deseja que apenas as diferenças sejam apontadas, ele deve empregar no enunciado o verbo diferenciar. Tá? Quando você questionar um aluno, diferencie aponte diferenças, né, entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente acelerado. Aí o estudante vai dizer, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme, né, a velocidade é sempre constante. No acelerado, a velocidade varia. Né? No movimento uniforme, o objeto move-se naturalmente em linha reta. Né? No movimento acelerado, o objeto ele não move-se, não necessariamente ele vai se mover em linha reta. Né? Pode haver uma aceleração ali com componentes, né? Tanto na direção inicial do movimento do objeto, como em direção perpendicular, por exemplo, uma aceleração ali com componentes y e x, né, sendo o movimento inicial no eixo x. Né? Ou, por exemplo, uma aceleração com componentes nas 3 dimensões, tendo uma aceleração aí tanto no plano, né, seria, vamos dizer assim, o piso, quanto da altura. Né? Então, teria um objeto aí que consegue voar. Né? Então, o estudante pode fazer, apontar essas diferenças. Né? Agora, quando você fala comparações, né, semelhanças, né, quando a gente fala do movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente acelerado, né, a gente pode falar em ambos os movimentos, a gente tem que os objetos eles adquirem uma certa quantidade no momento, né, no momento da definição da massa vezes a velocidade, né, apesar de variar os momentos quando comparamos os dois objetos, a definição do momento é a mesma. Então, essa é a grande chave, né? Saber empregar, de fato, o verbo que você quer que o estudante trabalhe aquela habilidade na pergunta. Né? Quando você for fazer um questionário, pergunte diretamente, né? Se você quer que o estudante explique algo, fala, explique, né? Explicar tal propriedade, exemplifique, você quer estimular essa habilidade do estudante, peça para ele exemplificar, né? Então, é muito importante saber, quando fazer uma pergunta, utilizar o verbo que, de fato, você quer que o estudante trabalhe aquela habilidade. Né? Então, vamos aqui para o próximo passo, aqui, o próximo subíndice aqui. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui, nessa parte, as aparências e engano. Por exemplo, vamos aqui a um exemplo mais de português, né? Mas é importante a gente pode traduzir isso aí para a física. Por exemplo, você pode colocar ali uma equação e o estudante vai saber ali que tem variáveis, pode ser que ele saiba que tem variáveis, mas às vezes ele não sabe relacionar bem porque ele não sabe qual quantidade física de fato está associada ao fenômeno, né, naquela equação, a observação experimental daquele fenômeno. Vamos olhar aqui esse exemplo aqui em português, tá? Por exemplo, lei requer a capacidade de decodificar a junção de letras escritas em certa ordem que resultam nas palavras, nas frases e em texto. É o que você faz nesse momento. Contudo, a mera decodificação não é suficiente para fazer com que o leitor consiga atribuir sentido ao que lê. Vejamos um exemplo. Por exemplo, tem esse texto aqui extremamente complexo, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. Nadificar não é um episódio casual, mas como remissão que rejeita ao ente em sua totalidade e fuga. Ele revela este ente em sua plena, até então oculta, estranheza como absolutamente outro e face do nada. Somente na clara noite do nada, da angústia, surge a abertura do ente enquanto tal. O fato de que é ente e não é nada. Mas este e não é nada, acrescentando ao discurso, não é um esclarecimento tardio, mas a possibilidade prévia da revelação do ente em geral.
A essência do nada, originalmente, nadificante consiste em conduzir primeiramente o ser aí diante do ente em qual tal, enquanto tal. Isso é o texto de Heidegger, não sei se essa pronúncia está exatamente correta, tá? O título é Ser e Tempo, de 1989, tá? Referência à página 141, de 1996, tá? Esse aqui é o ano que foi publicado no livro, página 143. Então, aqui a gente tem, de fato, que a gente consegue ler o livro, consegue, desculpa, ler o texto. Né? Mas será que a gente consegue realmente entender o que é que tinha naquela situação do texto? Pelo menos eu li, não entendi nada. Tá? Então, essa é a diferença de decodificar, né? Da gente conseguir a capacidade de decodificar a junção de letras e, de fato, entender o sentido do texto, né? Atribuir sentido ao que a gente está lendo. Tá? Então, essa a principal, esse é o principal ponto que a gente tem que entender que o estudante passa por isso. Né? A gente, às vezes, para a gente é fácil decodificar ali uma equação, uma expressão física, né? E observa que só resolvendo um problema a gente já imaginar ali a situação, o fenômeno que ocorreu ali. Né? Por exemplo, você tem, achou a velocidade do objeto, etc., achou o tempo ali que ele parou, você já vai desenhando na sua mente ali todo o filme, né, sobre aquele objeto. Né? Você consegue imaginar, né? Porque você tem esse domínio daquelas expressões, né? Aquelas quantidades físicas. Mas o estudante que você está ensinando, não. Né? Por mais que você tenha, né, muita experiência, por mais que você seja um professor que tenha bastante bagagem, que domine aquele assunto, né, passar para o estudante não é uma tarefa trivial, porque você deve perceber se o estudante está apenas decodificando ali as equações, observando os resultados, ou se de fato ele está, né, entendendo realmente o que está acontecendo ali e conseguindo descrever os fenômenos de fato a partir da manipulação das expressões. Né? Então, não se limitar, né, um grande fato que eu sempre observo alguns professores, eu tive inclusive um professor dessa forma, e isso daí eu não vou julgar, porque era outra época, né? A gente não tinha esse incentivo da utilização de tecnologias, né, na sala de aula, mas você fazer demonstrar, né, através de observações, né, de simulações para o estudante o que está acontecendo naquela situação física, antes mesmo de você resolver o problema, né, eu sempre estou fazendo isso em sala de aula, por exemplo, pego a situação, por exemplo, começa a acelerar um objeto, né, como eu falei para vocês no feto colorado, acelera o objeto e aplico ali uma desaceleração no objeto e mando os estudantes cronometrarem quantos segundos, tá, o objeto vai precisar para desacelerar com uma determinada força que você aplica no objeto, né? E aí, claro, né, você mostrando isso, você resolve o problema, por mais que muitos estudantes, né, pelas dificuldades que ainda tem, né, e às vezes até a motivação de não querer aprender ali também tem esse problema, né? Tem muitos estudantes que vão para a sala de aula apenas para passar de ano, né, e terminar o ensino médio ali porque é obrigado pelos pais, mas até os estudantes que são estudantes que querem de fato aprender, esses estudantes eles vão ter um aprendizado muito mais significativo se você mostrar experiências em sala de aula. Tenho uma certeza disso, tá? Por experiência, eu posso passar essa informação para vocês. Os bons estudantes, eles também precisam de metodologias que incentivem, né, essa visualização dos fenômenos físicos e, mais claro, não deixando de lado, né, de explorar também a criatividade deles, tá? Isso é muito importante. Você apresenta a ferramenta, né,
E, às vezes, você não precisa nem ficar também mostrando direto, deixa eles também tentarem brincar com a ferramenta, se você puder conectar o celular, né, na escola que eu ensino, eu tenho muita sorte, né, por ela ter uma estrutura excelente, aqui na Barra de São Miguel, como eu falei para vocês, é um local extremamente calmo, né, pouca violência, etc. Temos alunos aí de São Miguel, conhecem aí. São Miguel também é um bom local, né, não é tão movimentado como Maceió, e aí acaba reduzindo um pouco o índice de violência. Aqui na Barra é um local excelente, mas em todo canto a gente vai ter alunos que não querem, de fato, estudar. Então, isso é um desafio, mas como um professor de física, a gente também não tolera muita moleza. Sugiro a vocês focarem também, dar aquela aula experimental, com simulações, que vai ser bom também para aquele estudante que está interessado, e mete, coloca ali expressões matemáticas ali, prova. Se você puder provar, cara, prove, tá? A fórmula do movimento uniformemente acelerado, eu provo todas as equações, tá? Eu parto ali de, claro, né, não vai poder utilizar, como vocês vão ver isso daí, vocês vão utilizar definições de derivadas, né, e integrais, né, para provar algumas relações físicas, por exemplo, a taxa de variação da velocidade no tempo, né, é igual à aceleração, e aí você pode sair fazendo alguma manipulação, né, como eu não tenho aqui, deixa eu colocar aqui por exemplo, vocês vão ver a seguinte situação, deixa eu colocar aqui para vocês verem o que é que eu estou querendo dizer, tá? Vou botar aqui, whiteboard. Por exemplo, você vai ter a seguinte situação, né? Vocês vão ver que a aceleração, tá? A definição da aceleração é igual à taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, né? Por exemplo. Portanto, né, se a gente tem que a aceleração é uma quantidade constante, né? Não sei se vocês já viram isso, constante, vocês vão ver essa definição de diferencial no cálculo 1, né? A integral de uma constante, tá? Quando você faz essa integral aqui, da velocidade, d de v, né? Você vai ter essa integral, ela vai ser de uma velocidade v inicial até uma velocidade v final, tá? Inicial bonitinho aqui. V inicial, né? Esse lápis que eu quero não, aqui no lápis que escreve, de fato. Perdi o lápis que escreve aqui. Opa. A parte do... Esse lápis aqui, ele desaparece. Eles têm... Não é esse que eu quero aqui. No... Deixa eu dar uma pausa aqui e vou colocar novamente, tá? Não é esse lápis aqui, não. Porque esse lápis aqui, ele vai... Vou dar uma pausazinha aqui, já eu volto. E aqui de volta, pessoal, lápis. Então, você vai ter uma integral desse tipo aqui. Só diminuir aqui o tamanho dessa caneta. E aí você vai ter que essa diferencial, essa integral aqui, vai ser exatamente, tá? Isso aqui é um elemento diferencial, dv, tá? Isso aqui vai ser exatamente a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Que vai ser igual, tá? O mesmo aplica aqui, tá? Você vai ter integral de a dt, tá? Porque dv é igual a vezes dt, tá? O que eu fiz aqui foi só pegar esse dt aqui, colocar multiplicando aqui desse lado da aceleração, né? E eu coloquei dv igual a vezes dt e fiz a integral de ambos os lados dessa equação. Quando eu fizer a integral aqui, eu tenho meu elemento de diferenciação é o tempo, tá?
Eu vou ter aqui um T inicial até um T final. E aí, como o A é uma constante, ele sai para fora dessa integral, vocês vão ver isso daí, no cálculo. E aí você vai ter aqui, que isso aqui vai ser o tempo final, menos o tempo inicial, tá? E aí você tem exatamente que VF menos VI, né, é igual a A vezes a variação ΔT, tá? Essa daqui é a fórmula que a gente obtém, né, lá no ensino médio, né, que é a velocidade, portanto, né, a velocidade final de um objeto é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes a variação de tempo do movimento desse objeto, tá? Se essa aceleração é positiva, a velocidade final vai ser maior que a velocidade inicial, e se for negativo, a velocidade final vai ser menor que a velocidade inicial. Essa fórmula a gente conhece bem. Inclusive, outras fórmulas você pode também deduzir. Por exemplo, né, a expressão, né, se eu pego um deslocamento, e eu vario esse deslocamento no tempo, a gente sabe que a posição, na verdade, aqui é a posição, tá? Se eu variar a posição no tempo, eu sei que isso aqui é a definição da minha velocidade, tá? Portanto, aplicando a mesma metodologia aqui, tá? Eu vou ter que a integral de d de s, um s inicial até um s final, é igual a um s final menos um s inicial. Tá? E eu vou ter aqui a integral de v dt, tá? Integral de v dt. Só que aí, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse v aqui com o meu v arbitrário, tá? Isso aqui é o meu v, eu posso dizer que isso aqui esse v final é um v em função do tempo, que é igual a um v inicial, que é uma constante, tá? Mais uma aceleração vezes um tempo t aqui, tá? Quando esse tempo t é simplesmente, né, seria o tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, eu comecei aqui meu movimento começou em meio-dia, né? Meio-dia. Se eu pego aqui por exemplo, se eu comecei o meu movimento aqui em meio-dia, eu vou até o movimento em meio-dia e 10, né? Você passou 10 minutos líquidos, né? Então, eu posso zerar esse T inicial aqui, trocar T inicial do meio-dia por zero, né? No meu cronômetro, 0 segundos. E aqui, eu posso trocar por 10 minutos. Então, vai ser 10 minutos menos 0 segundos, né? E aí eu vou ter que esse meu tempo T aqui é exatamente o ΔT, que é 10 minutos. Né? Tá? Então, portanto, né, esse T aqui eu substituí pelo ΔT. Né? Essa fórmula aqui é a que a gente observa lá no ensino médio. Né? E aqui é a que a gente vê no ensino superior. Você tem o V final é sempre um V arbitrário, que é a função do tempo, e aí você tem que ele vai ser um V inicial, que é uma constante inicial, né, do parâmetro inicial do movimento, mais aceleração vezes o t, onde a dependência da velocidade aqui é linear com o tempo, né? E o tempo dessa coeficiente dessa variação é exatamente a aceleração. Então, eu posso substituir esse valor aqui dentro, tá? Essa integral, eu vou ter uma integral do V inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? E aí, aqui a minha integração é no tempo, né? Então, é t inicial até t final. E aí, isso daí vai dar o quê?
vai dar o V inicial uma constante, tá? Isso aqui também é o intervalo de t. Então, vai ser V inicial, né? Vezes a integral de dt, a gente já sabe que vai ser t final menos t inicial, que aqui a gente chamou esse t inicial aqui de zero, e esse t final aqui de t, né? Então, a gente já tem aqui o resultado que é v inicial vezes t. Observa isso. V inicial vezes t mais... Tá meio bagunçado. É bem chatinho usar essa caneta, tá? Mas vão se acostumando aí a usar, porque em tempos que tem alguma crise no país, como a pandemia, né? Isso aqui foi extremamente necessário. E também, caso vocês deem aula online, né? Sistema híbrido, vocês vão precisar utilizar esse sistema, né? De mesa digitalizadora e etc. Isso aqui é uma forma de utilizar ferramentas digitais, né? Então, aqui você vai ter V inicial vezes o tempo, mais, tá? Quando você fizer essa integração, esse A é uma constante, ele sai para fora da integral, e você vai ter uma integral de 0 a t, tá? Esse t aqui eu posso substituir por t', porque é uma variável, tá aqui. E aí, quando você tem integral de um t, no intervalo de t, você vai ter que esse resultado vai ser t ao quadrado, tá? Vai ser assim. Então, você faz a integral assim, de x elevado a n dx, tá? Esse resultado, no intervalo de x inicial até x final, tá? Esse resultado vai ser o seguinte. Vai ser igual a x elevado a n mais 1, vocês vão ver isso aí, dividido por n mais 1, tá? No intervalo de x inicial até x final. Isso aqui é o resultado. E você expõe que essa integral vai ficar x final de n mais 1, tá? Menos x inicial de n mais 1. Isso tudo dividido por n mais 1. Tá? Vocês vão ver isso daí em cálculo. Não se a... Mas eu só quero mostrar aqui para vocês que através dessa jogar esse aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que eu vou chegar naquela fórmula de movimento acelerado apenas sabendo, tá? Apenas utilizando essas definições, tá? De integral e derivada, vocês vão aprender. Só que quando você estiver no ensino médio, você dá para fazer esse mesmo sistema, achar essa mesma fórmula aqui, né? Utilizando, né? Calculando, a gente sabe que a área sobre a curva, né? Da velocidade num determinado intervalo de tempo é exatamente o deslocamento. Né? Aí você vai ter uma área de trapézio lá, você acha o movimento uniformemente acelerado. Eu acho que se o seu professor do ensino médio não ensinou isso, eu, pelo menos, ensino e espero que vocês ensinem ao aluno de vocês, porque vocês vão estimular a criatividade deles. Tá? Alguns professores não demonstraram isso, mas aqui vocês vão aprender, aqui é muito mais rápido, tá? Muito mais... deixa eu pegar esse vou botar aqui embaixo. Muito mais eficiente você utilizar, claro, esse método de derivadas para achar essa forma. Mas você também pode achar provando aí com metodologias do ensino médio. Mas aqui, tá? No ensino superior você aprende dessa forma. Então, aplicando essa definição aqui, eu posso aplicar aqui, então vai ficar V vezes T mais a integral desse D de T', então, aqui vai ser um D em T' ao quadrado, né? N mais 1, N mais 1, tá? Então, seria aqui o expoente é 1, então 1 mais 1 vai dar 2, dividido por 2, né? E aí, nesse intervalo de 0 a t, em 0 vai dar 0, e em t vai dar t ao quadrado. Então, vai ficar v vezes t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. E essa daí é a equação do movimento uniformemente acelerado. Né? Aí vai ser igual ao ΔS, né? Deslocamento. Que é a fórmula que a gente conhece. Né? Isso aí você prova também
você pegando esse movimento uniformemente acelerado, né? Você diz o seguinte, você tem o eixo T aqui, né? Eu acho que vocês opa, perdemos lá o slide, mas não tem problema, vamos desenhar aqui. Você vai ter aqui, eu acho que está aqui no outro lado. Ah, está aqui. Agora vem para esse segundo slide aqui, tá? Se a gente colocar aqui, essa aqui é a prova no ensino médio, que você pode provar para o seu aluno, né? Você tem aqui a velocidade, em função de tempo, tá? Tempo aqui no segundo, a velocidade em metros por segundo aqui, por segundo. E aí você tem o seguinte, ó, V inicial, a velocidade inicial do objeto, tá? E aí ele vem com a velocidade no final aqui, né? No final, que é um V em função do tempo, né? Você tem essa área do trapézio aqui, no intervalo de 0 a t segundos, tá? Então você vai ter o seguinte, né? Se você calcular a área do trapézio, né? A área do trapézio a gente sabe que é base menor, né? Que é VI, mais base maior, mais V, vezes o intervalo de tempo, e tá? Dividido por 2. Né? Isso aqui é exatamente igual a quê? É igual a o deslocamento do objeto. Né? Essa área aqui total é o deslocamento do objeto. Né? No movimento uniforme, não é isso? Né? Se a gente pega o movimento uniforme, pega o movimento uniforme aqui, V, função do tempo aqui, a velocidade é sempre constante, né? Então, esse ΔS aqui é o deslocamento, né? De fato, né? Que V é igual a ΔS sobre T, né? 0 a T segundos, então ΔS é igual a V vezes T, né? Então, a área do objeto aqui é V vezes T. Né? V vezes T. Então, o deslocamento aqui também é pela mesma definição. Não vai ser V vezes T, mas vai ser V inicial mais V vezes T dividido por 2 aqui nesse caso. Tá? No caso, se aqui a velocidade final não tivesse aceleração, né? Nós teríamos só essa área aqui, que seria exatamente V inicial vezes T. Seria o ΔS. Aí aqui você vai ter, só que o V, qual é a definição de V? A variação de V sobre ΔT, a gente sabe, ou esse ΔT a gente pode substituir pelo T, né? Pode substituir pelo T. É só estar um pouco rápido aqui, porque eu estou querendo só mostrar essas duas derivações aqui para vocês, tá? Tem semelhanças no ensino superior e do ensino médio, né? Mas usem essa parte aqui. Aqui é a prova que você vai utilizar para o ensino médio. Né? A outra parte é que você vê para o ensino superior. Né? Ambas, você precisa do conhecimento de derivada integral na primeira, do ensino superior, nessa aqui você precisa saber do conhecimento de como se calcula a área do trapézio. Né? E aqui você pode utilizar essa prova aqui para o estudante, porque ele deve conhecer essa equação aqui, que é a área do trapézio. Esse é o problema, né? Muitos estudantes não conhecem. O que você faz? Você faz uma revisão para aqueles que são mais curiosos, estão interessados em descobrir como se chegou nessa forma. Tá? Usa ela primeiro, depois você propõe provar. Se eles quiserem que você prova, você prova. Tá? Você vai ter aqui ΔV sobre ΔT, é igual a aceleração, né? A variação da velocidade no intervalo de tempo é igual a aceleração. Tá? Isso aqui eu vou chamar o ΔT de T, né? Eu peguei aqui, o ΔT é exatamente o intervalo de 0 a T, então vai ser o próprio T. Enquanto a gente tem aqui que V, que é a função do T, menos V inicial, né? Essa variação ΔV aqui, dessa quantidade física, vai ser igual a vezes o tempo. Portanto, esse V de T é igual a V inicial mais A vezes o tempo. Né?
Se eu pegar agora essa equação aqui, né, e substituir aqui exatamente nesse V aqui, eu vou ter que a área, que é do campo ΔS, é igual a V inicial mais V inicial mais A vezes T dividido por 2, tá? E aí eu vou ter o seguinte. Isso aqui está multiplicado vezes o tempo. Vou botar o tempo aqui. Aqui está tudo isso multiplicado vezes o tempo. Então vai ficar 2 vezes VI, 2 vezes VI, mais A vezes T ao quadrado. Isso dividido por 2, que vai ser VI mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, veja aqui que essa é a fórmula que a gente utiliza lá no ensino médio e no ensino superior também, só que eu provei de duas maneiras diferentes. Né? Provei como é que a gente acha para o ensino superior, é o primeiro slide. Esse aqui, né, eu utilizei métodos de derivadas integrais, vamos dizer aqui essas definições de derivadas para aceleração e deslocamento, e utilizei essas definições aqui de integração. Tá? Nesse segundo caso aqui, eu só tive esse conhecimento prévio, né, que para o movimento uniforme, a variação do deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Portanto, a área aqui da velocidade versus o tempo é exatamente o deslocamento. Né? Então, aqui eu sei que o ΔS também vai ser o deslocamento, e aí eu apliquei o conhecimento que é a variação da velocidade do tempo é a aceleração, fiz as substituições e encontrei a fórmula do deslocamento para o movimento. Então, aqui tem um tempo, né? Então, tem aqui, e aqui tem um tempo, né? V inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes T ao quadrado. Tá? Então, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá para o... Então, é essa fórmula aqui que você pode mostrar para o estudante, né, para estimular a criatividade dele, né, sobre, e a curiosidade sobre como chegar em determinadas equações. Então, voltando aqui para o texto, tá? Então, você tem que fazer, estimular, né, esse aprendizado do estudante, tá? Eu fugi um pouco lá só para mostrar para vocês aqueles dois exemplos, gastei até um pouco mais de tempo aqui na aula, mas certamente vocês, os que não sabiam fazer essas provas, né, na parte utilizando a área de trapézio, né, vão aprender um conhecimento novo aí para passar no ensino médio, né, e aqueles que têm curiosidade ali para começar a tentar estudar, né, o que é a derivada, né, esses conhecimentos de cálculos de Newton, né, que foi proposto por Newton, né, é o cara, né, não só na física ele contribuiu, como também na matemática. Os físicos aí, quando eles querem, eles dominam muito bem a matemática, propondo até ferramentas que são utilizadas aí por todos os matemáticos e engenheiros até os dias atuais. Mas a gente tem, voltando aqui para o nosso texto, né, a gente tem que tentar perceber, né, o quanto o estudante ele está, de fato, não só decodificando aquelas equações, mas entendendo, de fato, o que está acontecendo, conseguindo realmente não só decodificar, mas atribuir sentido ao que ele está lendo ali através daquelas equações, através daquela situação de problema. Tá? Então,
apesar da gente reconhecer palavras e frases ali, o sentido, né, que o autor quis transmitir pode não ser captado para a gente. Eu mesmo não entendi esse texto aqui, que foi composto pelo autor. Tá? De fato, é um texto extremamente difícil, né? Como eu disse aqui, é um texto filosófico, publicado em 1927, escrito pelo alemão Marx Heidegger, tá? E ele não é simples. Tá? Segundo, aqui reside o ponto central. Na compreensão existe certo domínio do existencialismo. Então, por exemplo, quando a gente faz poder prover aquelas equações, você tem que saber o conhecimento prévio do movimento uniforme, saber que o deslocamento ele é obtido exatamente pela área sobre a curva da velocidade em função do tempo. Sabendo isso, você faz aquele esquema lá para o movimento acelerado, e você tem que saber também o conhecimento prévio que a aceleração, né, é a variação da quantidade física da velocidade no intervalo de tempo. Aí você consegue fazer a manipulação. Então, você precisa também desse domínio, desse conhecimento prévio, né? Como aqui para ler esse texto, né? Seria o domínio do existencialismo, né? Que é uma corrente filosófica influente, né? Naquela época, né? 1927. E bem como um certo entendimento também da natureza das reflexões que faz em torno do ser. Tá? Então, você tem que entender um pouco ali sobre conhecimento de filosofia. Tá? Então, quem não tem esse conhecimento, né, como ler esses tipos de textos, certamente teve bastante dificuldade para entender como eu. Tá? É aí que chega o ponto central da nossa discussão aqui, tá, pessoal? De fato, né, deixa eu botar aqui o computador, de fato, né, todos os dias os nossos estudantes, eles vivem situações iguaizinhas a essa. Tá? O problema é que quase nunca nós damos conta, não percebemos isso, né? Porque temos a convicção de que nossa capacidade de expor, a gente tem tanto domínio ali, e também achamos que explicamos de maneira didática sobre o tema da nossa matéria, é suficiente para que os estudantes compreendam, mas não é, de fato, suficiente. Afinal, estamos nos expressando em língua portuguesa. Né? Às vezes falamos, por exemplo, eu aqui tenho que falar um pouco mais rápido, né? Mas certamente numa sala de aula de ensino médio você tem que falar um pouco mais pausadamente. Utilizamos diversos recursos para facilitar o entendimento, lançamos perguntas, voltamos a explicar os pontos mais importantes, e é legítimo acreditar que os estudantes que prestaram atenção vão entender perfeitamente. No entanto, atribuir significado requer mais do que atenção e ativação dos processos perceptíveis. Né? De fato, o aluno ele não sabe o que é que o aluno, os conhecimentos. Por isso que é importante também avaliações diagnósticas, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, compreender é uma habilidade de pensamento que só pode ocorrer depois de várias outras foram alcançadas. Você tem que ir escalando as montanhas passo a passo. Não dá para você. Existe até um exemplo, né? Que é dado bastante, né? Tem, por exemplo, né? É um estudante e ele vai subindo degrauzinho por degrauzinho, né? Degrau por degrau. Né? E esse estudante ele consegue, né? De maneira mais tranquila, subir degrau por degrau. Mas tem estudantes, né, que eles têm que subir degraus dessa forma aqui, bem pequenininho, e aí ele já está numa etapa ali que para escalar isso aqui é uma tarefa extremamente árdua. Para ele chegar aqui, aí é que ele não vai conseguir escalar muito. Escalando degrau por degrau, né, porque conhecimentos prévios é muito mais eficiente do o estudante chegar ali no texto. Tá? Então, no caso do texto de Heidegger, né, se conhecer e compreender o que significa o conceito de ente, não há como chegar ao entendimento efetivo do que ele quis dizer sobre a respeito do nada nadificante. Tampouco a reflexão que pretende proporcionar. E sem alcançar a compreensão é impossível explicar, interpretar, limitar, justificar, analisar, se ouve, né? Isso daí que passa os nossos estudantes aí do ensino médio, tá? Tá certo. Vou apagar aqui essa parte.
outra parte importante, né? Repetir não é suficiente para mostrar que aprendeu, né? Eu tenho muitos estudantes que, de fato, eu faço a resolução do problema, mostro estratégias. Claro que o estudante vai começar a pescar algumas coisas ali, né? Inclusive você, se você estiver estudando aí, o professor faz uma atividade, você repete ali, trocando os valores, né? E você consegue reproduzir aquilo ali. Mas não significa que você está aprendendo realmente de maneira significativa. Isso também vai acontecer com os estudantes do ensino médio. Tá? De modo equivalente, quando estamos dando aula, nossos estudantes precisam reconhecer o significado de alguns conceitos, estabelecer relações entre eles e as ideias associadas. O mesmo ocorre quando o aluno precisa ler um texto do livro didático que utiliza em seus estudos. Esse livro também precisa ter uma certa estratégia. O exemplo ajuda a clarear a ideia. Imaginemos o seguinte parágrafo hipotético de um livro de história. Tá? As chamadas grandes navegações, nas quais se serve tanto a expedição de Vasco da Gama, como a de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, fazem parte de um intenso processo de transformações econômicas e sociais que se verificavam na Europa nos séculos XV e XVI, que marcam a transição da Idade Média para a Idade Moderna. É por isso que os historiadores afirmam que as conquistas portuguesas e a formação de seu enorme império colonial fazem parte dos acontecimentos que contribuíram para o surgimento do capitalismo. Então, a gente tem aqui que os estudantes aprendem que foi Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, nos anos iniciais, assim como são informados de que o Brasil foi colônia de Portugal durante mais de 300 anos. Ele tem, do ponto de vista da informação, as que estão contidas nesses textos não são totalmente inéditas para eles, ou seja, ele tem conhecimento prévio para começar a introduzir que são grandes navegações. No entanto, para conseguir atender efetivo significado ao primeiro, chegando ao nível de compreensão e interpretação, a gente precisa saber identificar, definir e explicar os conceitos de grandes navegações. Aí você, o professor de história precisa dar isso, tá? Relacionando-as com o conceito de expansão marítima. Aí ele sabe agora que é expansão marítima, ele já sabe que são as grandes navegações. Tá? E ele já conhece o Vasco da Gama, já conhece o Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, então ele começa a ter um significado, um aprendizado ali significativo, porque ele tem conhecimento prévio. Isso daí a gente trabalha muito na física. No entanto, agora também, agora você tem que dar esse novo conceito sobre o que são grandes navegações, que é essa expansão marítima, transformações sociais, transição, Idade Média, Idade Moderna, conquistas portuguesas, Império Colonial e capitalismo. Né? Então, tem que saber todo esse conhecimento para entender esse texto. Então, é impossível alcançar esses domínios cognitivos apenas escutando 3 ou 4 ou 5 aulas. E lendo o texto, o mais claro e bem que seja. Tá? E nem sempre são do ponto de vista do estudante. Mesmo supondo que o texto é uma conclusão, encerra um capítulo, pode-se argumentar que todos esses conceitos foram formalmente apresentados, definidos e explicados, o que aulas anteriores proporcionaram para o conhecimento. Mas não há como negar que são conceitos complexos, que requerem vários outros para serem efetivamente compreendidos. Isso acontece bastante na física. Se você for falar de força, claro que ele tem esse conhecimento prévio do que é uma força. Quanto mais forte, mais peso você consegue levantar. Então, ele tem esse conhecimento. Mas aí, você consegue conectar que esse levantamento de peso tem uma determinada aceleração, e você está agindo contra a gravidade, então você tem que ter esses conhecimentos prévios para que o estudante comece a fazer as conexões e ver que tudo na física, na verdade, ali está conectado. Né? E é uma ciência da natureza, não é algo experimental. Então, claro que esses conhecimentos complexos, né, que requerem vários outros para serem efetivamente compreendidos e operados mentalmente de modo autônomo, o estudante tem que ter autonomia para estudar, por isso que eu falo sempre para vocês, essa coisa do professor ficar ali fazendo conta não vai adiantar. Tem que botar o estudante para trabalhar mesmo. O professor, ele é um mediador, tá? O professor acabou essa parte do que o papel do professor ali fazer com que o estudante aprenda, ensinar. Ensinar, a gente tem que trocar essa palavra. Tá? E trocar a palavra de ensinar para mediar, né? Introduzir conhecimentos para o estudante buscar, por ele próprio, né? Aprender esses conceitos que você quer introduzir sobre a sua disciplina. Claro que você, como mediador e um profissional, né, que tem
bagagem, né, experiência naquela área, né, tem domínio naquela área, você vai traçar estratégia, né, e ajudar o estudante a chegar lá. Mas você ensinar, né, fazendo exercício no quadro, tenho certeza que isso daí não é muito efetivo, tá? Pode ser fácil para você, que já passou por bastante coisa, tá? Mas para o estudante não é. Então, o estudante ele tem que ter uma construção mental própria, e não a mera reprodução daquilo que o professor está dizendo. Tá? Todos são conceitos altamente abstratos, quando a gente fala de história, né? Não só na física. Para operá-los, é preciso ter alcançado um nível de desenvolvimento cognitivo relativamente elevado. Então, vamos agora para relaxar aqui, para essa parte da centralidade, quando as respostas certas podem ser uma ilusão de certo, né? De acerto, né? A gente sabe que isso é verdade. Né? Os estudantes, às vezes, eles conseguem, por exemplo, se você propõe, explique por que as grandes navegações são importantes. Eles vão pegar ali o livro. Você, certamente, professor de história, ele vai dar uma grafada ali. Por exemplo, você fala, olha, o movimento uniforme, um movimento acelerado, ele tem aceleração e essa aceleração é constante. O estudante vai lembrar disso aí. Ele vai falar, e se você botar uma prova, ele vai gravar isso aí e vai acertar a questão. Mas será que, de fato, ele está entendendo o que está acontecendo? Né? Será que, por exemplo, ele vai parar para pensar, será que eu não poderia ter um movimento com aceleração que não seja constante, por exemplo? Né? No ensino médio, a gente só dá o movimento acelerado porque a gente tem equações sobre isso aí. Mas será que ele poderia pensar, olha, um movimento que a aceleração também está variando, qual é a quantidade física que faria a aceleração variar? Né? Será que existe essa quantidade? Né? Eu sei que aplicando forças que variam no tempo, eu vou ter aceleração variando no tempo. Né? Então, o estudante tem que começar a ter essa conexão, né? Conexão com as quantidades físicas para tentar entender o que está de fato acontecendo e aí entender de fato que o movimento uniforme, né, é algo que não tem a resultante de forças ali sobre o objeto, elas são nulas. Tá? E aí ele tem uma aceleração zero e, portanto, o movimento pode ser uniforme. E aí ele começa a fazer todas essas conexões e, de fato, ele vai ter uma aprendizagem significativa. Tá? Mas fazer perguntas como explique, ele vai ali simplesmente localizar a informação no texto que você viu na sala de aula e colocar, memorizar o trecho e aplicar na prova. Tá? Isso aí faz com que a gente se iluda. A gente acha que os estudantes estão acertando ali, quando eles estão compreendendo de fato. Então, é pouco provável que a simples leitura ou escutar a aula expositiva do professor seja suficiente para que o estudante, de fato, compreenda o que está querendo ser transmitido ali naquele conteúdo. Tá? Mas aí a gente tem que se perguntar quantos outros conhecimentos dependerão depois dessa compreensão. Todo o entendimento do sistema colonial, por exemplo, voltando lá para o texto de história, só será possível se a ideia for mentalmente operacionalizada, permitindo que conexões, relações e comparações sejam feitas pelo próprio estudante. E aí a gente tem aí, em física, né, um estudante tem que saber fazer essas conexões, e para fazer essas conexões sobre todo o movimento, que é força, como é que ela se relaciona com a aceleração e com a velocidade, né? E toda a quantidade física, porque tem tempo ali no meio, porque o tempo, toda a quantidade física, ela varia no tempo, né? Então, isso daí, o estudante tem que ter essa criatividade, né? E estabelecer essas conexões, né, para fazer comparações e realmente entender de forma significativa. Tá? Então, é importante que a gente trabalhe, o estudante, não só explicar, né, eu vou explicar, mas também compreender, relacionar, analisar, comparar. Tá? Isso é muito importante no nosso planejamento de aula. E, claro, vai necessitar que o estudante, de fato, esteja motivado o suficiente, né, para fazer isso. Né? Motivação é algo que é só uma fagulha. Vai depender aí
mais de 90% do estudante se ele quer ou não aprender. E tem estudantes que, de fato, se você for ficar parando para tentar adular ele a estudar a sua disciplina, você vai perder os outros estudantes ali que, de fato, estão querendo alguma coisa. Então, é algo extremamente complexo. Como eu falei para vocês, isso daí não é simples, né? Não é trivial. Tem situações que é por conta familiar, né? Dificuldades familiares, né? Dentro de casa, situações financeiras, isso tudo implica aí, mas a gente não pode parar por conta disso, né? O mercado de trabalho ele não vai se importar se aquele teu estudante, ele viver numa situação difícil, né? Se você nivelar muito por baixo, vai todo mundo ficar numa situação ruim, e aí lá na frente eles vão apanhar certamente. Então a gente tem que tentar balancear. Então, aqui uma dica, né? Toda vez que uma pergunta é destinada aos estudantes começar com os termos o que é, o que são, há uma maior probabilidade de que apenas reproduzam a informação. Então, faça perguntas como por quê? Como você explica? Aí ele vai precisar, ele não vai ser simplesmente uma repetição de algo que ele está lendo, né? Ele vai precisar raciocinar, né? Vai precisar fazer conexões ali para explicar o que você está pedindo, tá? Vamos para cá, eu vou finalizar, tá? Esse vídeo aqui, depois eu faço outro, tá? Eu vou finalizar aqui nessa parte 5, tá? Que é 3 grandes mestres, tá? E aí vocês vão começar a estudar aí nessa parte de pedagogia, tá? Sobre Piaget, tá? Que, por exemplo, desenvolveu a sua teoria de epistemologia genética, tá? Fala muito sobre essa parte da genética dos estudantes, tá? Para compreender aí como é que se dá o processo de aprendizagem, tá? De 1896 a 1980, vocês vão certamente estudar bastante sobre Piaget, várias disciplinas aí pedagógicas do curso de licenciatura, tá? O foco dele foram as crianças, né? Mas sua teoria é válida para a compreensão desse processo em todos os seres, né? Em razão dos mecanismos cognitivos próprios e únicos de nossa espécie. Ao estabelecer os estágios do desenvolvimento, ele demonstrou que o pensamento operatório concreto é condição para se atingir o pensamento abstrato. Tá? Não por outro motivo, a psicologia genética, chamada por alguns de psicologia do desenvolvimento, é a área de conhecimento necessária em qualquer curso de licenciatura, pois esses conhecimentos são essenciais para que o professor realize um trabalho consequente com seus estudantes, que eles a idade que tiverem, inclusive os adultos. Né? Outro psicólogo que trouxe também aportes de relevância para o trabalho pedagógico foi Jerome Bruner, tá? Em 1915 a 2016, né? Bem recente, tá? Quando demonstrou que as aprendizagens são uma construção do sujeito que aprende. É o estudante que é o centro, né? Daí a importância dos processos que favorecem o seu pensamento, a sua descoberta. O estudante tem que descobrir, o estudante tem que ser criativo, não o professor é um mero ator. O professor ele não tem que ser o ator principal, né? O cara que faz as contas e mostra que tem conhecimento e quer que o estudante aprenda, né, o que ele está ensinando. Ele tem que favorecer ferramentas para que o estudante seja o centro da educação, né? Que ele seja o ator principal. Né? O professor ele acabou esse papel de ensinar. O professor hoje ele é um mediador e a gente sabe que isso funciona melhor. O objetivo de conhecimento precisa ser efetivamente significativo para quem aprende, ou seja, ser capaz de mobilizar o interesse cognitivo de quem está aprendendo. Né? Esse é o nosso papel, né, de mediador. Por isso, o estudo de qualquer tema exige que o professor promova uma promoção entre o estudante e o objeto de estudo por meio de atividades e proposições que coloquem diante dele uma indagação, um problema, uma hipótese, estimula. Ele precisa estimular, o verbo principal é estimular. Os estudantes devem ser desafiados a enfrentar e responder um conjunto de problemas que façam sentido para eles, ainda que não necessariamente os vivenciem diretamente. Quando isso não é feito, verifica-se o desinteresse, né? A dispersão, ou simplesmente aquele olhar perdido dos estudantes, chamando silenciosamente por socorro. Isso daí vocês vão ver em sala de aula. A essa ideia de conhecimento significativo se associa a outra, ligada a um
conceito muito importante para se compreender como se dão as aprendizagens. Conhecimento prévio, David Ausubel, tá? De 1918 a 2008, é o que eu estou falando para vocês. O conhecimento prévio traz uma aprendizagem significativa excelente. Tá? Demonstrou como o conhecimento se configura como uma rede, né? E que o novo conhecimento se conecta a outros já existentes, podendo reconfigurá-lo. Isso em física é algo extremamente válido. Né? Em física a gente faz essas conexões. Tá? Se você for falar de eletromagnetismo, né? Você fala lá de... você fala de, por exemplo, corrente. Não, o que é corrente? É carga em movimento. Movimento chama as equações de Newton, movimento uniformemente acelerado, movimento uniforme, tá? Porque tem movimento de elétrons, então as equações da dinâmica, né, e da cinemática, elas se aplicam também ao eletromagnetismo, tá? Claro que se a gente tiver no eletromagnetismo clássico, se for relativístico aí, vocês vão ver aí que você vai precisar da bagagem da teoria da relatividade, geral de Einstein, né? O movimento ele é próximo ali à velocidade da luz, mas aí você joga também esses conhecimentos para estudar, né, o eletromagnetismo, e você precisa da teoria da relatividade geral para estudar o eletromagnetismo, né, que seria aí a dinâmica relativística, né, a cinemática relativística, né, a parte da mecânica clássica, né, para velocidades muito abaixo da velocidade da luz, a gente aplica ali as equações clássicas, né, de Newton, Galileu e outros físicos aí importantes em todo o estudo da física, né, clássica. Segundo Ausubel, né, o fator isolado que mais contribuiu para o aprendizado é aquilo que o estudante já conhece, né, de onde se conclui que o saber favorece novos saberes. O estudante que já tenha compreendido o conceito de triângulo poderá entender porque alguns que possuem certos atributos são classificados como triângulo retângulo, né? E para que esses são válidos princípios geométricos conhecidos como teorema de Pitágoras. Tá? E aí ele vai fazer essas conexões. Isso explica porque os currículos precisam ser cuidadosamente pensados, né, para que possibilitem, né, uma constante ampliação de conhecimentos. Né? Você pega um conhecimento ali pequeno e vai ampliando, fazendo rede de conexões. Os programas e os planos de aula, por consequência, também precisam contemplar permanentemente esse encadeamento de aprendizagens. Assim, quando estamos procurando promover a recomposição das aprendizagens, né, e não só a recomposição das aprendizagens, né, de maneira geral, planejar pelo nosso planejamento de aula. Estabelecendo os objetivos de aprendizagem que vão favorecer a continuidade da escolarização. A seleção dos conteúdos essenciais que serão trabalhados em sala de aula precisa levar todo esse conjunto de aspectos em consideração. O pensamento é construído e isso requer um caminho, percorrido passo a passo, não aos saltos, como a gente falou lá, né? Degrau por degrau. Bons planejamentos, bom plano de aulas, traçam exatamente esse caminho e tendem a levar ao ponto de chegada desejado. Tá? Tem essa segunda parte aqui, tá? Eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu vou também colocar na plataforma, e aí vocês assistam esses vídeos, que a gente vai também fazer atividade sobre essa parte, que está aí com uma das propostas da BNCC, tá? Essa reposição da aprendizagem, que é fundamental aí para a gente tentar melhorar a educação dos nossos estudantes brasileiros, tá? É isso aí, pessoal. Vou colocar o vídeo em breve, até o nosso próximo encontro de terça-feira, beleza? Valeu. Vamos por aqui.